Para alguns, o burnout não é o excesso de trabalho, mas sim a ausência de descanso. Sim. Se você só trabalha e não descansa, não adianta, tá? Não é um acúmulo de funções também? Não. Às vezes pode ser. Mas também, vamos falar do acúmulo de funções. A falta de limites que a pessoa se dá. Eu me dou, eu coloco os meus limites. Eu conheço meus limites e os respeito. Se eu não respeitar os meus limites, se eu permitir ser explorado, tá? Assim, em potência máxima, eu piro. Então sou eu que me permito. E para isso é necessário o quê? Comunicação. Olha, até aqui eu consigo, além daqui eu não consigo mais. Hoje eu tô aqui com um profissional e uma pessoa muito especial, Alex Henriques, psicanalista. O currículo dele, gente, é extenso. Eu não vou conseguir falar, então eu vou deixar ele se apresentar como pessoa que ele é e como profissional. E é aqui um conteúdo que todo mundo tem que acessar, porque ele é demais. Alex, bem-vindo. Adorei te receber aqui. Conta quem é o Alex, o profissional, a pessoa Alex. Quero que você se apresente. Antes de mais nada, quero agradecer o convite da Ivana, que é uma excelente profissional, que eu conheço há muitos anos já. Eu sou psicólogo, psicanalista, pós-graduado em psicologia analítica e alguns cursos a mais aqui e fora do país também. Atendo hoje pacientes na neurologia da Escola Paulista de Medicina, no Centro de Investigações de Doenças Autoimunes, e também atendo clinicamente. E Alex, eu quero puxar muito o assunto com você sobre saúde mental. Eu acho que esse é o mal da década, né? As pessoas hoje estão sofrendo muito de saúde mental, já estavam. Mas por que agora isso está tão evidente? O que você acha que mudou para que hoje está sendo tão falado sobre isso? Olha, são vários motivos, né, que hoje a saúde mental vem sendo pauta para muitas conversas, né? Uma delas é o Covid. Todos nós sabemos que depois do Covid parece que as coisas mudaram, né? Tudo já... A saúde mental, ela era vista de uma forma e depois do Covid é vista de outra forma, tá? E eu acredito muito também nas questões das redes sociais. Às vezes as redes sociais vêm trazendo aí um problema muito sério para a mente das pessoas, tá? Então, são vários os problemas. Um deles é falta de atenção e foco, tá? As crianças, por exemplo, ficam muito nas redes sociais e os adultos também. A gente trabalha também um pouco do masoquismo de hoje em dia, porque as pessoas nunca estiveram tão masoquistas, tá? Elas olham a rede social, vê uma pessoa feliz, vê todo mundo tem resposta para tudo, vê que está todo mundo bem e ela se sente mal. Mesmo assim, continua fazendo mal para ela. E isso precisa ser trazido à consciência, tá? Outros fatores são que eu atendo muitos casos de egoísmo velado, de certa forma. O que faz o ser humano sofrer é o egoísmo, vaidade, inveja e entre outros fatores também, né? Mas eu estou falando dos principais, são esses. Mas nós somos, de uma forma inconscientemente, infantilizados, né? Somos muito infantis, né? Então, é o outro problema, é o outro, eu não fiz nada de errado, né? Sempre, numa empresa, por exemplo, ninguém quer ser culpado de nada, ninguém assume responsabilidade. Até nas relações de hoje em dia, que são muito superficiais, ninguém quer mais assumir responsabilidade, porque assumir responsabilidade é coisa de adulto. Então, é muito mais fácil me infantilizar, viver numa fantasia. Aliás, 80% do nosso sofrimento está atrelado a fantasias que são criadas em nossas mentes, né? E a gente não quer assumir tanta responsabilidade. Então, e aí junto com rede social, junto com o problema de pandemia, a falta de afeto, né? Todo mundo procura afeto. Também é um lado infantil. Sim. A busca pelo afeto, olha, isso aí é um dos principais também. Eu quero, né, uma pessoa que cuide de mim, eu quero uma pessoa que faça isso para mim, eu quero uma pessoa que me veja. É tudo querendo afeto. É egoísmo. Ninguém pensa, eu quero dar afeto a alguém, quero entrar numa relação para dar afeto a alguém, eu quero entrar numa empresa para que eu possa produzir, para somar, né, nessa empresa. Crescer. Exatamente. Então,
São vários fatores, tá? E nós estamos de mal a pior justamente porque um monte de gente segue um monte de gente, né? Ao invés de seguirem a si mesmas. Exatamente. E assim, tem uma geração agora, eu falo pela clínica que eu trabalho, as pessoas que que estão trabalhando lá entram, não ficam. Porque não querem responsabilidade. Porque não aguentam tomar bronca, né? Não tem, o feedback vê de uma forma como uma crítica. Teve uma funcionária agora há pouco tempo que foi almoçar e sumiu, não voltou mais. E a gente está percebendo muito esse perfil. Isso é essa nova geração que está consumindo muito rede social, que tem se comparado muito? Ou você acha também que tem uma falta de liderança dentro das empresas? Os dois, né? Os dois, né? Lógico. Primeiro que liderança, quando a gente fala de liderança, uma pessoa que é uma excelente líder, ela precisa ser uma líder de si mesma. Tá? Gente, perfeito. Se ela não for líder de si, como é que ela vai ser líder do outro? Tá? Então, existe um processo aqui, tá? Vamos trabalhar desde a filosofia, com a psicologia, a psicanálise. Então, conheça-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo e transforma-te a ti mesmo. Né? Então, eu tenho que ter o domínio sobre o meu eu, não um controle sobre as pessoas. Né? Você pode ver, geralmente as pessoas arrogantes e prepotentes são extremamente inseguras. Né? E uma pessoa segura, ela é extremamente tranquila. Né? Uma pessoa que fala, né, de uma forma diferente e sabe que não sabe de tudo. Né? Porque quem acha que sabe de tudo está mostrando que não sabe de nada. Né? Mas a liderança é isso, é a falta de liderança sobre si. Né? E tem uma frase que eu nem sei de onde surgiu, mas eu sempre gosto de falar, que é: a frustração do passado é a potência de vida do futuro. A frustração do passado é a potência de vida do futuro. Sim, uma criança hoje sem frustração, ela se desenvolve muito frágil, né? Aliás, não se desenvolve do jeito que deveria se desenvolver. Então ela é fragilizada, porque não consegue passar por dificuldades, sabe? Por perdas. Né? A criança precisa passar por dificuldades, precisa. E os pais, antigamente, eram assim, né? Muito frustrados, porque queriam ter as coisas e não conseguiam. Né? E aí eles disseram assim: não, bom, eu me frustrei quando eu não tinha nada, agora eu vou dar tudo para meu filho. Ele está fazendo uma tremenda burrada. Porque se eu conseguir conquistar, através do meu esforço, do meu trabalho, né, justamente pela falta que eu tive, né, eu consigo ter potência de vida para correr atrás das minhas coisas. E se eu tenho tudo e recebo, para que eu vou ter potência de vida de correr atrás das coisas? Né? E aí a gente gera aí um bando de delinquente, ou fraco, ou pessoas superficiais, que estão sofrendo muito. Eu começo no trabalho, não gostei, e vai embora. E aí sofre, e sofre, e sofre, e sofre. Sofre a família inteira, né? Porque o pai fala: meu, olha o que eu fiz de errado para ter criado um imbecil ou uma pessoa folgada que não quer saber de absolutamente nada, a não ser ficar no quarto jogando videogame e olhando rede social. Sim. E assim, eu escuto muito falar sobre o perfil narcisista, de perfis de líderes narcisistas. O narcisismo não é uma doença, a pessoa não nasce com narcisismo, ele é uma alteração de personalidade. O que é o narcisismo e quais as características de um líder narcisista? Então, o narciso o narciso, uma pessoa sem narciso é uma pessoa sem existência. Todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem um pouco, tá? Então, eu preciso existir. Narciso tem a história do Narciso, que é o cara que se debruçou diante de um lago, ele viu o reflexo dele e se apaixonou profundamente por ele mesmo, resumindo a história. Sim. E acabou mergulhando naquele rio e morreu afogado. Tá? O narcisista patológico é aquele que faz um monte de coisa errada, muitas vezes de uma forma até inconsciente, muitas vezes, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu traí uma mulher e minha mulher descobriu. Então, aí ela veio e falou: poxa, eu sempre fui uma pessoa tão boa para você, sempre, né, te respeitei e você me traiu. E aí ele vai falar: não, olha, eu te traí porque você fez com que eu me traísse.
né? Então, quer dizer, ele não assume a responsabilidade, coloca o outro em xeque, e o outro, se não tiver uma boa estrutura psíquica, ele vai acabar acreditando naquilo, ou seja, introjetando essa projeção narcisista. Eu fui a culpada disso. Você foi a culpada. Então, aí, não, olha, eu fiz isso porque você não transou comigo aquele dia, então você... É por isso que eu te traí, tá? Entendi. Aí e a pessoa vítima do narcisismo é uma pessoa que sofre bastante, né? E o narcisista dificilmente ele consegue olhar para ele. Aliás, o ser humano não consegue olhar para si. É difícil. É difícil, não. Nem Freud conseguiu olhar para ele. Quem diz, né? Nós, mortais. Pois é. Então, é por isso que a gente recomenda, assim, terapia para todo mundo, porque é uma forma de você se ouvir e você se escutar, né? Então, é muito importante. Então, eu posso dizer que, por exemplo, eu vou falar de por empresa. Um chefe narcisista é aquela pessoa que sempre projeta tudo para ele. Então... E ele, como que se comporta, por exemplo? Eu sei, assim, né? Eu entendi o que você falou, mas dentro de uma empresa, como você vai lidar com uma pessoa que está te liderando? Sim. E que tem esse perfil que é tão difícil de você... Que é manipulador. É manipulador. Sim. A ideia é que o problema nunca são os outros, sempre somos nós, tá? Então, se eu me permito ser manipulado por um ser desse, né? Então eu vou sofrer. Mas a melhor forma é ou ignorá-lo, né? Que quando você ignora um narcisista é uma boa forma de lidar com esse tipo de pessoa, ou saia da empresa mesmo e vai seguir sua vida, que aquele lugar não lhe pertence. Vai adoecer, né? Lógico que vai adoecer. O narcisista, né? O líder, que não é líder, tá? Ele é chefe, você pode ver. Um líder ele não é narcisista. Né? Um bom líder né? é diferente. O bom líder é aquele que está junto, que acolhe, que consegue enxergar cada pessoa, né? Em sua individualidade. Poder entender que como essa pessoa produz. Ela produz quando... Olha, como você produz mais? Eu produzo mais quando eu sou pressionado ou pressionada. Então, tá. Olha, se você me pressionar, eu não produzo. Então tá bom. Então, vamos deixar aqui, né? Marcado que, né? Vamos deixar um acordo aqui. Então, eu não te pressiono, você produz. Tá bom? Tá bom. E outra coisa, é aquela coisa que está faltando hoje, que é a humanização. Né? Então, eu olho assim para você e falo assim, Ivana... você sabe que nós temos aqui uma meta a ser cumprida, tá? Mas eu quero saber a sua meta de vida. O que você quer? Não existe isso, Alex. Pois é. Mas é por isso que às vezes eu sou contratado para fazer esse trabalho. Para mostrar, né? Para humanizar. Né? Nós estamos cada vez mais desumanizados e o meu trabalho é fazer com que as pessoas se tornem cada vez mais humanizadas. E como fazer isso? Então, aí são técnicas e formas e entender que cada um é de um jeito. Então, toda empresa pode te contratar para você fazer um trabalho desse dentro da empresa, conversar com os funcionários, através de, até individual, através de reuniões, fazer esse acompanhamento. Sim. Certo. Faço palestras sobre isso em vários lugares. Você é palestrante. Né? Mas assim, individual, de ir na empresa, de ver, de pegar, olha, essa pessoa não tá legal, ela precisa de ajuda, a gente tem que fazer, a gente tem que mudar o jeito de abordar, você como líder tenta fazer assim, todo esse trabalho, e é importante, né? Sim, lógico que é. Já viu que eu já fui líder em várias multinacionais, né? E o desempenho das equipes sempre foram surpreendentes. Mas por quê? Não se trata apenas da meta da empresa, mas se trata da meta das pessoas que trabalham nas empresas, né? Isso pode ser levado em consideração. Mas existem formas, técnicas, psíquicas que a gente consegue fazer com que a pessoa produza mais, vivendo muito bem e com vontade de voltar ao trabalho. E não com vontade de sair ao trabalho, que a grande maioria faz o quê hoje em dia? Pede o quê? Pede atestado. Atestado e falta. Quem perde, lógico, quem perde é o dono da empresa. O empresário acaba sofrendo as consequências disso, né? Sempre. Tem os dois lados, né? Tem os dois lados. Mas outro dia eu tenho uma paciente, não faz muito tempo, ela estava me contando que ela tinha saído do emprego dela, que ela já estava contratada numa outra empresa, ela trabalhou durante
muitos anos fazendo a logística dentro de convênios médicos, dentro de hospitais. Mais de 20 anos ela já estava dentro dessa empresa que fazia esse trabalho. E ela tinha um líder maravilhoso que sempre trabalhou com ela muito bem. E aí o que aconteceu? A equipe trocou. Eles resolveram trocar todos os gestores, toda a equipe. E ela falou, doutora Ivana, eu estou afastada. Eu consegui um acordo na empresa porque eu estava com burnout. Falei certo? E eu nunca tinha ouvido uma pessoa falar sobre isso, assim, sobre o quanto isso acabou com a vida dela. Ela falando, eu fiquei, gente, mas o que é o burnout? O que a pessoa sente com isso? Como que ela pode identificar que ela está com esse problema e procurar ajuda? Quando ela... ela procrastina, por exemplo? Não, ela está estafada. É uma pessoa... É que assim, tem tanta coisa que eu poderia dizer sobre o burnout. A gente vai ter outros episódios. Burnout, tem muita coisa para falar do burnout. Para alguns, o burnout não é o excesso de trabalho, mas sim a ausência de descanso. Sim. Se você só trabalha e não descansa, não adianta, tá? Não é um acúmulo de funções também? Não. Às vezes pode ser. Mas também, vamos falar do acúmulo de funções. A falta de limites que a pessoa se dá. Eu me dou... Eu coloco os meus limites, eu conheço meus limites e os respeito. Se eu não respeitar os meus limites, se eu permitir ser explorado, tá? Assim, em potência máxima, eu piro. Então sou eu que me permito. E para isso é necessário o quê? Comunicação. Olha, até aqui eu consigo, além daqui eu não consigo mais. Impor um limite. Né? Exatamente. É o que, às vezes, vem muitas mulheres no consultório. Ah, Alex, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar do marido, tenho que cuidar do trabalho, eu tenho que cuidar... Opa, calma aí. Quem disse que você tem que cuidar disso tudo? Né? Você não tem que cuidar disso tudo, você tem que fazer o seu máximo se impondo limites. Tá? Olha, eu tenho que fazer muita coisa, eu preciso fazer muitas coisas, tá? Mas... eu vou fazer dentro das minhas possibilidades. Né? Senão, mas quem permite sou eu. Eu permito, é o domínio sobre si. Né? E aquele negócio, a pessoa fez isso comigo, não. Não. Você permitiu se deixar atingir. E outra coisa, né? Se uma pessoa chega e quer me explorar ao máximo, eu falo, tá, e, né? Dentro de mim, eu estou aqui, tá falando que quer tudo isso, eu não sou uma máquina, né? Não sou um robô para fazer tudo isso que ela precisa. Falou, olha, eu vou fazer o meu máximo e pronto, tá tudo bem. Né? Agora, o trabalho é muito importante você trabalhar e produzir. Né? Todo mundo precisa trabalhar, ter responsabilidade, é importante e tal. Mas como manter uma grande produtividade, mantendo a sanidade e a paz? Como fazer isso? É difícil. É difícil, não é? Por isso que precisa de você. Não é verdade? Precisa. Então, mas existe como, tá? Tem como sim. Hoje você atende, você só atende particular, você não atende convênio. Não. Se a pessoa tem um convênio, você até atende, ou ela pede o reembolso, mas é por conta dela. Você acha que o atendimento, o trabalho, por exemplo, de um psicanalista dentro de um convênio, ele vai entregar a mesma coisa? Entrega, sempre. O bom profissional, sim. O bom profissional. Tem gente que é do ramo, tem gente que está no ramo, seja qual for o ramo for. Existem médicos e médicos, advogados, dentistas, enfim, né? Representantes. Tem gente que está no ramo porque precisa de ganhar dinheiro. Então você nota que tem profissional que só lá fez psicologia para ganhar dinheiro. Mas no meu caso, não, eu vou atender todo mundo igual. Eu atendo as pessoas no particular, né? E atendo muito bem, e aquelas pessoas que também... eu atendo no social, atendo tão bem quanto. Sim. O que importa você exercer sua profissão independente do lugar, do quanto você ganha ou deixa de ganhar. Isso é o de menos. Dinheiro é consequência. Né? Em tudo que você fizer, você tem que colocar amor. Em tudo que você fizer. Se você não colocar amor, não vai. Resumindo, é isso. É verdade, é verdade. Qual foi... me conta assim, lógico que você tem sua ética profissional, mas um caso assim bem grave de saúde mental que você está tratando ou que tratou recentemente de uma pessoa que te preocupou.
me preocupou o suicídio, né? Vem muitos, Suicídio. muitos, não é? Muitos? Muitos. Pessoal, eu trabalho com alguns psiquiatras, eles me recomendam pessoas que estão, né, com ideação suicida ou mesmo que tentaram pela primeira vez, né? Então, tentou pela primeira vez, muitos mandam para mim. O tentar pela primeira vez vai ter outras tentativas, geralmente? Geralmente são 3 ou 4. Aquele que nunca tentou, que só fala... Então, tem de tudo. Mas o problema são os sinais, né? O problema não Quais é quem são os fala. sinais, Alex? É alguma fala, por exemplo. Olha, Um gatilho. eu não vou ficar aqui por muito tempo. Eu não... Né? Essa aí já está, né? Outras falas são inúmeras. Não aguento mais essa vida. Não aguento mais essa vida, até passa. Mas o problema são os quietos demais, né? Aqueles que você tem que conversar. Eu acho assim, a gente tem que tomar cuidado não só com o que a pessoa diz, mas o que ela está querendo dizer. E a gente não tem essa sensibilidade. Explica isso. Até na psicanálise, né? É o que me falam, até na IA, por exemplo. Uma pessoa que quer se matar, ela vai para a IA, o que aconteceu? Né? Eu sou a favor da IA, não sou contra, eu acho que a inteligência artificial é fantástica. Mas não vai substituir jamais. Mas não vai substituir porque não se trata do que você diz. A IA vai interpretar de uma maneira muito, né, como eu posso dizer, de uma maneira muito denotativa. Né? O que você está falando é mais ou menos, vê se eu estou errada. Por exemplo, eu, como avaliadora na área de vendas, eu escuto muito meu paciente, muito mais do que falo, mas eu olho muito a forma que ele está se comportando, o comportamento dele na minha frente. Como ele se posiciona, a forma que ele faz a atenção, o corpo. É isso que você quer dizer? Eu sentir essa pessoa, se o que ela está pronunciando é real. Exatamente. Ela tá sentindo. Isso é difícil, né? É difícil. Na psicanálise eu tô falando, não para você. Não, mas assim, você, por exemplo, sabe vender. E tem gente que acha que sabe vender. São coisas distintas, né? Quando eu vejo a IA, né, a pessoa se consultando com uma IA, poxa, eu tenho minhas restrições, porque a pessoa está dizendo algo, mas a IA não é capaz de sentir a pessoa. E o meu trabalho é não olhar, não apenas ouvi-la, mas escutá-la e entender o que ela está querendo dizer, o que tem por trás dessa fala. E é lá que um psicanalista atua, né? A maioria dos seus pacientes, você atende presencial, online ou como a pessoa quiser, como que é? Não, eu atendo online. Depois da pandemia, o meu consultório ficava aqui no Campo Belo. Eu lembro. E aí, depois da pandemia, o pessoal resolveu fazer só online. Eu faço alguns trabalhos de vez em quando. Por exemplo, eu levo o pessoal no parque, faço terapia no parque. Em grupo? Não. Em grupo eu faço, mas individual no parque. Então, deu sol, vou fazer sua terapia lá, vamos ao parque. Porque é muito legal você ter contato com a natureza. E fazendo terapia, e a pessoa do meu lado, né? Esse é uma das coisas que eu gosto de fazer. Atendo em grupo, em empresas, eu faço terapia em grupo, né? Baseado nos conhecimentos de Bion. E funciona a terapia em grupo? Muito legal. Inclusive, fui numa escola mesmo de psicanálise recentemente, dar essa aula de psicanálise em grupo. E é muito legal, funciona maravilhosamente bem. Olha, gente, empresas... Olha isso, você levar o Alex na tua empresa para fazer uma terapia em grupo com toda a sua equipe, sensacional, né? Palestrante, fala sobre isso, ensina sobre isso, e é importante, as pessoas precisam ter esse cuidado, né, Alex? A saúde mental, ela realmente tá em alta, assim, eu escuto muito, vejo, assisto de perto, às vezes, que você vê que a pessoa ela não tá entregando aquilo que ela acha que ela tem um potencial para entregar, só que ao mesmo tempo não é isso, ela só tá se sobrecarregando. Exatamente. Né? E cuidar dela é importante para que ela possa realmente entregar tudo que ela tem, não é? Sim. Eu já passei por isso, acho que ainda passa um pouco, às vezes, de me cobrar muito, de querer fazer tudo muito. E não a gente tem que parar e ter esse cuidado. Tem várias vezes uma frase pra mim assim, como é que é? Se eu não sou por eu, como é que é aquela frase? Depois você fala. Que é assim, você se conhecer, você saber quem você é, você se cuidar. É difícil demais isso.
você ter uma pessoa que te orienta. É porque, às vezes, é aquele negócio que você fala, você tá colocando... não é a pessoa que tá... Tipo, você tá se projetando naquilo. Tem muita coisa que você fala, assim, que nem tudo é sobre você. O que é dela, o que é seu é seu. Não pega pra você aquilo que não é seu. Não se estresse por uma coisa que não é sua, que é dela. Só que às vezes é difícil. Eu sou uma pessoa extremamente... Eu era muito de responder. Tá. Reativa. E aí você me ensinou muito sobre segura, silencia, ouve, olha no olho, presta atenção, não responde na hora. Eu fui trabalhando isso. Ainda não tá 100%. Mas precisa de uma pessoa para te orientar, para te ajudar a se conhecer. Então, assim, hoje em dia, assim, o que você, dentro dos pacientes que você tem, por exemplo, a gente fala de saúde, se chega muita gente de empresa para você, olha, Alex, eu não aguento mais, eu quero pedir demissão, só que eu preciso do meu trabalho, eu preciso trabalhar. Você fala para essa pessoa, pede demissão, ou você primeiro vai entender se realmente o problema está sendo a empresa, ou se a expectativa dela... Como que é isso? Como que você faz essa análise antes de... cai fora. O analista nunca fala o que a pessoa tem que fazer ou deixar de fazer. Não, mas ele... Ele fala assim, olha, quais são os ganhos e perdas que você tem ou terá se você se mantiver nesse trabalho, né? Então, para que você está? Não por quê, mas para quê? Né? Para quê? Para quê? O trabalho, geralmente, quando eu vou trabalho as empresas, as pessoas procuram mais o quê no trabalho? Dinheiro? Nem sempre. Geralmente as pessoas procuram uma validação, um respeito, elas esperam um olhar, um reconhecimento, tá? Então, se a pessoa é reconhecida, ela vai ficar nessa empresa. Certo. Mas o que tem por trás disso? Uma infantilidade muito grande. Por isso que eu te pergunto. Porque eu preciso ser vista, eu trabalho e ninguém me vê. Você é uma criança que está esperando o pai ou a mãe olhar para enxergar para ela, né? Pode ser, não que seja, tá? Mas pode ser isso, eu quero sempre ser visto, olha para mim. Eu preciso desse elogio, desse reconhecimento. E na verdade a vida é exatamente o contrário disso tudo. Tá? Você tem uma frase que não é minha, mas vem bom, enfim, que diz o seguinte: se eu sou eu para você e você é você para mim, eu não sou eu, você não é você. Mas se você é você para você e eu sou eu para mim, então eu sou eu, você é você e nós podemos ter uma conversa, um diálogo. Gente, então, você tem que ser você para você e não para o outro, não esperando algo do outro. Você tem que ser você pelo outro. E ser pelo outro está ligado ao tamanho da sua generosidade. E o ser é o tamanho da sua generosidade. Se trata de dar, não dar para receber ou não dar só só para querer o retorno. É que nem os apaixonados, os jovens apaixonados, né? O garoto vai lá, ou a garota, fazem tudo para o parceiro, para a parceira. Eu gasto todo o meu dinheiro com ela, eu levo para jantar, eu levo para cinema, eu faço de tudo, e aí ela vai e me dá um pé na bunda. Olha que pessoa ingrata, eu fiz tudo para ela. Aliás, a vida da gente é sempre assim, né? Eu fiz de tudo para ela. Aí ela ainda fala assim, você fez porque você quis. Olha que ingratidão. Não. Você fez isso porque no fundo você quis algo em troca. Você manipula o contexto para que aquela pessoa preencha um vazio que é seu. Gente, isso é muito egoísmo. E aí entra o sofrimento. Mas aí essa pessoa também não viu os sinais, ela passou por cima de todos, que já existiam na maioria das vezes. Exatamente. Então, tudo isso a gente começa a enxergar dentro da gente. Então, quando a gente se vê e se enxerga, a gente começa a sofrer menos. A gente permite que as pessoas sejam elas. A gente consegue entender as pessoas dentro do contexto delas. Todos nós somos diferentes, né? A mente, essa estrutura coletiva de ter que sempre mostrar nas redes sociais. Rede social é bom para o trabalho, tá? Tanto que eu não posto nada. Quer dizer, eu tenho 8 postagens e a última foi em 2022, tá? Mas agora vai postar, gente. Agora não. Agora vai. Então, mas assim, é que eu não tenho tempo para postar e eu gosto de trabalhar o quê? A profundidade do ser humano, entender lá no fundo
o que está pegando. E o Jung dizia uma coisa que foi muito importante. Enquanto você não tornar consciente o que estiver no seu inconsciente, você será um fantoche na mão das circunstâncias e chamará isso de destino. Então, logo, se eu sou dominado por 90% pelo meu inconsciente, eu preciso trabalhar muito as minhas sombras. E haja sombra, porque todos nós temos muitas sombras. Mas eu vou te falar uma coisa, você precisa sim trabalhar sua rede social profissionalmente, porque as pessoas precisam te conhecer, as pessoas precisam saber o profissional que você é. Eu entendo que você fala de mente, que você, né, é muito além, mas assim, muita gente precisa de ajuda. Sim. Muita gente precisa de bom profissional. Sim. Né? No mercado tem muita gente boa, tem muito médico, dentista, psicólogo, psicanalista, mas tem muita gente ruim. Tem. Né? Então precisam conhecer sim, vamos já mudar esse quadro. E Alex, qual que é a diferença de saúde, por exemplo, a pessoa se sentir cansada e ela estar num burnout, por exemplo, tem diferença? Tem, lógico. Tem muita diferença. Cansaço emocional, cansaço é uma coisa e o burnout, quais os sintomas? Por exemplo, cansaço e o burnout, quando você fala, opa, peraí, deixa eu acender um alerta de que aqui já não é mais só, já não tô mais cansada só. Como que ela pode identificar isso? Então, o cansaço pode ser muitas coisas, né? O cansaço pode ser biológico, por exemplo. Aí dá-lhe vitamina B12, que é o que os médicos geralmente passam. Eu não sou médico, não posso dizer por eles, mas um pouco de vitamina, muito exercício físico, que para mim acho que é o melhor medicamento que existe, o melhor remédio, não medicamento, mas o melhor remédio é exercício físico, algumas vitaminas, às vezes alguma anemia que faz com que as pessoas se sintam cansadas, né? Mas a parte da psicologia, né? Esse cansaço, ele vem do estresse também, né? Do excesso, do acúmulo. Então, vamos lá. A mente trabalha segundo Freud, trabalha através do princípio do prazer, tá? E aí o desprazer a gente vai guardando no inconsciente. Desprazer, guarda no inconsciente. Desprazer, guarda no inconsciente. Então a sua saúde psíquica era de 100% quando criança, a gente vai crescendo, vai tomando um monte de não, vai sofrendo, que a vida é isso mesmo, a vida é dura, né? E aí a gente vai guardando muito no nosso inconsciente aquele bando de lixo. Então, sua potência de vida vai sendo diminuída de 100% para 90%, 80%, 70%. Tem gente que vive com 10% de energia psíquica, está se arrastando, parece que tem duas bolas acorrentadas assim no pé, e sempre se arrastando de cansaço. É porque está com a cabeça cheia, tá? O que a gente chama de, às vezes, muitas doenças surgem, né? Por exemplo, doenças psicossomáticas. Eu estou cheio dessa vida. Aí vem a rede social para ajudar e a pessoa entra em colapso. Não, se comparar é o pior. Nós vamos falar disso também. Tá, é isso. Então o cansaço pode estar atrelado ao excesso de lixo que a pessoa já não consegue mais. É tanta coisa ruim que ela guardou dentro dela que ela não tem vontade de ir, vontade de, sabe? Ela para, né? Ela para, não tem aquela leve agressividade, que não agressividade, aquela agressividade de você poder acordar, escovar os dentes, de sair para a vida, para o mundo, lutar, né? Isso precisa ser visto também, isso é muito percebido também. E o burnout muitas vezes está atrelado a isso, né? A pessoa cansa, não aguenta mais, entra em colapso e trava. Quer dizer, tem gente que trava, tem gente que entra já direto na depressão. Isso, leva muito à depressão. Depressão, né? E a gente precisa saber o que é depressão. Mas esse cansaço leva ao burnout, se não tratado. Sim, exatamente. Por isso que tem como... A profilaxia, para mim, acho que é o melhor dos tratamentos. Prevenir do que remediar, né? E o que as empresas, por exemplo, poderiam fazer para que isso acontecesse protegendo os funcionários? Dar mais valor a isso. As empresas estão perdendo muito por não estar fazendo trabalho profilático. Tá? Elas não sabem, mas olha os números. Pós-pandemia, mudou muito isso, né? Mudou demais. Todo mundo precisa fazer cuidadamente. Sim. E, então, o que ela tem que fazer, ela tem que cuidar dos funcionários, trazendo profissionais para dentro da empresa, Sim. ou encaminhando esses profissionais individualmente ou em grupo, enfim, por exemplo, um profissional como você, para que você faça esse acompanhamento, esse tratamento para prevenir
né? Sim. E você consegue, dentro de uma empresa, se você for fazer, você consegue identificar se aquele funcionário está sobrecarregado de tarefas? Facilmente. Quanto tempo você conversa com ele para descobrir isso? Poucos minutos. Gente, adoro. Pouquinho tempo você já falou, opa, acendeu a luz aqui, essa Ah. pessoa tá com... pode ter um caso de esgotamento. Tá, por isso que eu digo. Não se trata do que a pessoa diz, mas o que ela está querendo dizer. O funcionário, às vezes, ele está lá cansado, ele não vai falar o que ele sente para mim, porque ele vai achar que se o chefe souber, ele vai ser demitido. Então, mas a gente pega, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Em vendas, a gente usa muito perfil comportamental para converter. Na psicanálise, você também consegue identificar, óbvio, um perfil, se é uma pessoa analítica, se é uma pessoa comunicativa, se é uma pessoa estável, da mesma forma. Qual o perfil mais difícil de se tratar? É o analítico? Não. Acho que assim, não tem o difícil de se tratar. Porque Não o manejo, tem. não, depende do seu manejo. Porque não se trata de eu querer fazer com que a pessoa. Lógico, se trata do cuidado e atenção que eu vou dar para essa pessoa. Mas o mais difícil, né, de fazer com que a pessoa mude por ela mesma é o perverso. O perverso. Perverso. O perverso para a psicanálise, né, é aquele que não respeita a hierarquia. É aquele que sempre está certo. Tem a ver, o pessoal confunde um pouco. O que dá para dizer assim, é um narcisista perverso. Tá? É aquele que sempre tem razão de tudo, é aquele que nunca está errado, é aquele que acha que está sempre certo, é aquele que, por exemplo, acha que pode se colocar no lugar do dono da empresa, acha que se pode se colocar, eu sou o pai do meu pai, eu mando no pai, eu mando na mãe, está invertido, entendeu? É o cara que manda no chefe, manda em todo mundo, está sempre certo e não consegue olhar para... Porque por trás dessa insegurança, e se ele for, por exemplo, contestado, esse cara vai entrar em parafuso. É muito difícil esse tipo de pessoa se enxergar. É muito difícil. Então, para isso, a gente usa Lacan. Por isso que eu fui estudar Lacan. Porque Lacan era assim, meu amigo, é isso, tá? Você toma aquela porrada e fala, só se acabou, tchau. E abre a porta, manda ele embora. Pra ele fazer ele pensar? Para ele fazer pensar. E aí o pessoal fala, você é louco. O cliente nunca mais vai te ver, ele volta, sempre volta. Ele se volta porque ele sabe que ele precisava disso. Alex, quanto você cobra uma consulta sua? R$500 a consulta. R$500 a consulta de 1 hora. De 1 hora, Numa 50 minutos. Numa empresa, para você numa empresa, você tem que fazer uma análise dessa empresa, quantidade de funcionários, como funcionam as suas palestras, quanto você cobra? Depende da quantidade de funcionários, depende do que a empresa quer e do que a empresa precisa. Aí já não tem um valor, é um pacote. Um pacote. Tá? É um pacote. Eu não posso, por exemplo, parar a empresa só para trabalhar saúde mental. Eu tenho que trabalhar, às vezes a empresa estão centenas de funcionários, então nós vamos trabalhar por blocos, né? Por setores. Tá? Você já chegou numa empresa e já disse para um líder, você não é um bom líder? Nunca faria isso. Você nunca faria isso, não, mesmo sabendo que ele está péssimo? Sabendo, lógico. Não é meu trabalho julgar. O trabalho é fazer com que ele se torne um bom líder, né, para ele mesmo e para os... E aí entra o quê? Uma boa comunicação, porque o meu trabalho é fazer com que as pessoas melhorem a comunicação, né? E são as relações, porque não se trata do que se diz, mas da forma como eu posso e devo me posicionar, né? Então, se eu tenho uma pessoa, um cara que eu não filtro, né, as porradas que vêm de cima, como filtrar e como repassar isso, né? Porque um bom líder é aquele que está junto com o pessoal, ele trabalha junto, ele está lá, vamos juntos, o que você está precisando? Eu estou precisando, quero fazer uma faculdade e eu não estou tendo tempo, eu trabalho, não, então nós vamos reduzir aqui, pessoal, quem está a fim de estudar aqui? Sou eu. Então tá bom, vai todo mundo estudar. E a coisa de prova, um vai ajudar o outro, tal, você segura aqui, eu seguro ali, tal, um ajudando o outro, tornando um meio corporativo em cooperativo. E as pessoas, as pessoas têm que entender, os donos, né, os líderes, os empresários, que quando as pessoas trabalham bem,
né, em paz, fazendo o seu trabalho, dedicando 100% na sua função, tudo vai fluir. A empresa vai faturar mais. Sim, sem dúvida. As pessoas vão trabalhar com energia melhor. Sim. E às vezes essa sobrecarga, os próprios donos não percebem que isso está acabando com a empresa, né? Pois é, mas esse fim é inevitável, tá? Depende da empresa, se tiver um líder ou líder de determinado setor que não souber lidar com pessoas, essa empresa tende a perder e vai perder muito para os seus concorrentes que estiverem trabalhando com saúde mental. E vão perder, e uma hora vão perder. Pode ter absoluta certeza. Eu também acho. A NRU é para um episódio só, a gente não vai falar hoje, mas as pessoas ainda não entenderam isso, né, Alex? Tá meio muito Sim. Confuso, mas tem multa e precisa, e tem a ver com a saúde mental, né? Sim, às vezes, como eu digo, nem todas as empresas estão interessadas em trabalhar saúde mental. Não. Por quê? Por que você acha isso? Porque o ser humano nega o desconhecido, Ivana. O ser humano nega o desconhecido. Tá? Então eu vou lá, não vou colocar NR1, tá? Eu estou fazendo isso. NR1 é uma norma, é lei. A pessoa faz ou ela faz. Né? E aí você tem como você detectar onde nessa empresa, né, existem riscos psicossociais. Tá? E após ser detectado, por exemplo, eu faço NR1 em algumas empresas e eu lanço lá um questionário de 90 perguntas, todo mundo responde, tá? E é sigiloso, esses questionários são sigilosos, e aí eu olho e falo, ó, aqui nesse setor está vermelho, 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 então nós vamos fazer um trabalho aqui nessas pessoas. Você não identifica a pessoa? Eu identifico setores. Setores, ótimo. Né? Mas através da resposta de questionário de cada funcionário. Eu preciso disso. Entendi. Né? Então, eu vou falar, ó, todo mundo que vocês vão responder, isso é sigiloso, né? E aí o pessoal fala, olha, aqui, precisa trabalhar aqui, é o risco de burnout, aqui é isso, aqui é aquilo, aqui é aquilo, tá? E aí a gente trabalha a sequência, né? O que precisa ser trabalhado no tempo. Então, eu geralmente visito 1 ou 2 vezes por mês aquela empresa para solucionar aquela questão, porque é um relógio. É que nem um relógio, a empresa funciona como um relógio. Se tiver uma engrenagem quebrada... Nada vai. Nada vai. Se tiver um eixo de uma engrenagem também gasta, vai quebrar. Né? Então, é esse o trabalho que precisa ser feito, ainda mais nos dias de hoje. É um investimento necessário que precisa ser feito. Né? Fundamental e necessário. E lei agora também. E lei. Ou faz ou faz. Então, e se não fizer... tudo bem, vai sofrer aí com uma bela grana de multa, né? Eu sempre escuto você falar muito disso, eu quero que você explique para todo mundo. Como é ter existência? Me explica isso. Como existir nesse mundo, né? Como existir superficial, nesse mundo? né? Ser profundo com você mesmo, tá? E não se trata de ler livros de autoajuda. Você pode ler qualquer livro de autoajuda, não resolve porcaria nenhuma. Tá? É você se olhar, se enxergar, entender como funciona, como ter existência e como ouvir sua própria voz. E a maioria das pessoas passa a vida inteira sem se ouvir. Né? Então, como ter existência num mundo superficial, onde eu busco fora o que na verdade eu deveria estar procurando e achando dentro. Né? Então, para isso, Nietzsche falava uma coisa muito interessante, né? Torna-te quem tu és. Mas para você se tornar quem você realmente é, você precisa abrir mão de viver a vida dos seus pais, viver a vida da mente coletiva, viver a vida que você acredita que talvez seja a melhor vida, aquela que a gente cria muita expectativa, né? E a expectativa atrapalha muito a gente. Então a gente precisa ouvir a voz interior, de dentro, aquela que vem lá de dentro. No século VIII, um cara chamado Duns Scott, foi um líder da Igreja Católica, ele tirou a escolástica e colocou a escola aristotélica, dizendo que a razão era a senhora absoluta da verdade. Tirando o quê? A intuição e a revelação de si mesmo. De si mesmo. Então, se você não usar a intuição, como sua vida fica? Como sua vida fica quando você usa a sua intuição? Então, ter existência se trata de usar a sua intuição junto com a razão. Intuição, a gente pode dizer então que é Deus falando no ouvido?
Pode ser, Pode ser, né? pode ser. Qual o conselho que você dá para todas as pessoas sobre saúde mental? Aham. Procurem um profissional. Eu quero que você fale aqui o quanto é importante que as pessoas mantenham isso, que cuidem de si, Sim, que se priorizem, sim. né? E procurem um bom profissional e a importância do seu trabalho. Eu quero que você fale aqui, que você fale o seu Instagram, para as pessoas te procurarem. Excelente profissional, eu já vou falar dele. Agora eu quero que você dê aqui o recado para os líderes, para os funcionários que trabalham em empresas, para se cuidarem. Ó, a câmera é sua. Gente, nós vivemos uma sociedade que a gente tem que cuidar das pessoas, cuidar de todo mundo, se preocupar com o que o outro pensa ou deixa de pensar. Tudo bem, a gente deve cuidar dos outros, mas a gente tem que ter um pouco de discernimento, tá? Cuidar dos outros não significa deixar de cuidar de si. E cuidar de si não significa deixar de cuidar dos outros. Cuide dos outros e cuide de você. E muitas vezes cuidar dos outros é dizer não, permitir que o outro passe pelo processo de dificuldade que eles precisam passar. Às vezes a gente quer ajudar tanto o outro que a gente impede o outro de viver a experiência que ele precisa viver e aquela situação que ele precisa viver vai retornar 1000 vezes até que a pessoa aprenda a lidar com aquela situação. Né? É a história da lagarta, né? Qual que é a história da lagarta? A lagarta é assim, a lagarta vai, ela come folha, né? E aumenta de tamanho, engorda, ela monta um casulo, faz um casulo num lugar seguro, e aí dentro do casulo ocorre um processo de metamorfose. Esse processo é um processo dolorido, dói, e aí ao término do processo de metamorfose, aquele bicho sai e se torna uma borboleta, né? Que é um dos símbolos, né? Da liberdade. Mas se eu abrir o casulo no meio do processo de metamorfose, aquele bicho, o que acontece com ele? Não vai Cai e morre. vai morrer. Então, às vezes, ajudar o outro Você impede ele de voar. impede ele de se tornar uma borboleta. Daí você mata a pessoa. Então, ajudar com discernimento é ajuda real. E ajudar é fazer a pessoa, olha, eu entendo você, está passando por dificuldades, é doloroso, mas eu tenho certeza que você vai conseguir sair dessa. É isso, gente. Ele é uma pessoa para muitos episódios. Muitos podcasts, que é um conteúdo assim que é maravilhoso de ouvir. Eu indico porque é a pessoa que me ajudou muito e profissionalmente. Eu falo que eu melhorei muito nas vendas pelo meu comportamento, a forma que eu comecei a agir, a forma que eu comecei a olhar o próximo. Entendi assim, a diferença em simpatia, empatia, entre outras coisas que eu falo que foi ele. Então eu quero indicar o trabalho do Alex, é sensacional, profissional e um ser humano maravilhoso. Ninguém é bom profissional se não é bom ser humano. Obrigado. Né? Então acessem o Instagram dele, Alex Henriques. A gente vai colocar aqui. Sigam, mandem no direct, procurem cuidar da saúde mental. Se aqui não tá bom, nada tá bom. Nada tá bom. Tudo vai pro corpo. É isso. Né? É, sim. Ló, eu te amo. Eu também. Até a próxima. Vai que próximas com ele.